Olá a todos, estamos de volta com mais um episódio do Tem que Manter Isso Viu, agora a versão 2018, e episódio 22. Esse vai ser um episódio especial, como todos os episódios, então é o 22º episódio, mas no sentido que a gente vai falar de um filme especificamente, ou de toda, né, a saga por trás desse filme. E a gente teve essa ideia porque logo depois que eu vi o filme no cinema, eu gravei um áudio e mandei para um canal que eu mantenho no Telegram, comentários, e as duas pessoas que acredito ouviram esses meus comentários e vieram falar comigo. Uma, por coincidência, é o Gus, que o Tem que Manter Isso Viu, junto comigo, e o Bernardo. Então eu convidei os dois para falarmos de Star Wars. Principalmente em torno da polêmica desse último episódio, né? Que é o mais recente, lançado em dezembro. E aí a gente resolveu, enfim, falar sobre, digamos, um tema não tão denso e um pouco mais superficial, mas que pra gente que gosta é sempre muito empolgante falar sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que avisar, então, né, é que, cara, vai rolar, assim, o nosso episódio de hoje é basicamente spoiler, né? Inclusive, spoiler, eu acho que é o tipo, assim, eu, sinceramente, eu morro de rir com essa história de spoiler, né? Mas, enfim, tem uma galera muito sensível e eu acho que o tipo de spoiler que vai rolar aqui é particularmente ruim, porque ele não só vai falar as paradas que acontecem no filme, como vai dar várias possibilidades de interpretação, de modo que a pessoa que escutar esses spoilers provavelmente vai ser influenciada, inclusive, no modo como se interpreta o filme. E, tipo, acho que um grande barato dessa polêmica toda é que ele está dando margem para interpretação, né? Enfim. Então, se você não viu o filme e você é sensível a spoiler, eu recomendo que você pare de ouvir agora e comece e vá ver o filme antes de escutar o que a gente vai dizer aqui. Aliás, pare de ver o filme, vá lá ver o filme, reflita sobre e aí vem escutar para você ver as opiniões que vão surgir, né? Enfim, aí Rafa, acho que você de repente podia apresentar o Bernardo e tal, e dar cara, começa com a sua versão aí da história, porque ou coloca alguns pontos pra gente, porque na verdade eu meio que contestei lá eu não contestei, né? Eu vi um pouco diferente do que você viu, e eu acho que talvez é legal colocar a sua visão, que eu acho que ela é um pouco mais canônica do que a minha, né? Perfeito. Aliás, assim, o que eu achei, o Gus viu, digamos, o lado oposto, né? Uma perspectiva diferente da minha, depois que eu vi o filme. E o Bernardo, eu até convidei ele, porque o Bernardo é amigo meu de infância, quando eu morava lá em Curitiba, é um cara que eu gosto muito, sempre mantive contato. Ele veio, eu acho que ele ficou no meio termo, ele considerou parte do que eu disse ok, e claro, ele não conversou com o Gustavo, mas eu sei que parte do que o Gustavo achou legal e achou que fez o filme ser diferente é válido, então ele ficou mais ou menos no meio termo aí. Bernardo, se apresenta e, enfim, fala um pouco da sua relação com Star Wars. Fala, Rafa. Fala, Gus. Eu sou o Bernardo Sus, mas todo mundo me conhece como B. Eu acho que eu fico até mais à vontade se vocês me chamarem de B. Eu não sou um cara freak do Star Wars, nem tão pouco religioso, mas eu sou um cara que gosta da cultura nerd pop. Sou um cara que fui pro cinema nas 2 vezes, com esses 2 últimos filmes com bastante expectativa. E estou a fim de debater um pouco. De fato, eu concordei com alguns dos seus pontos, Rafa, e discordei de outros, então acho que você pode começar aí mostrando o que você achou. Então, eu acho que o Star Wars, primeiro, né, não vou retomar toda a saga, mas eu acho que ele tem algo específico, uma especificidade, que é o seguinte: ele talvez é o primeiro grande filme de fantasia que cinematograficamente ele é impecável.
impecável não no sentido que ele não tenha defeitos, né? Mas assim, como ele é pós 2001, então o que é 2001? 2001 é uma obra-prima, um lance que você consegue criar uma ficção científica ou fazer naves no espaço, ainda no final da década de 60, de uma forma convincente, e até no caso de 2001 ele é bastante obsessivo em parecer extremamente realista. Claro que tem a parte da ficção científica, mas existe um esforço muito grande de transmitir como seria uma viagem sem gravidade e tudo mais. Mas do ponto de vista cinematográfico, 2001 é um peso muito grande. Ele criou um paradigma muito grande para quem veio depois. E claro que Star Wars veio logo depois. Então, eu não sei se vocês já viram, mas até no YouTube tem versões dos primeiros filmes de Star Wars, na verdade, do primeiro filme, que agora eu não lembro o nome. O que aconteceu? Quando o George Lucas conseguiu vender a ideia, ele criou, na verdade, ele tentou fazer um grande chão de fábrica, né, para o filme, ou seja, foi tudo gravado em estúdios de Londres, se não me engano, porque era mais barato, por isso também tem muitos atores ingleses, e ele tentou paralelizar o máximo possível a produção do filme. Então, tanto é que no Netflix agora tem uma série documental sobre os brinquedos dos anos 70 e 80 nos Estados Unidos. E o Star Wars conta a história dos brinquedos em torno de Star Wars. E uma das coisas que os caras da fabricante de brinquedo que conseguiu o contrato para fazer os brinquedos Star Wars, uma coisa que ele diz é que eles nunca conseguiam marcar uma reunião com o George Lucas, porque quando eles marcavam, ele faltava porque ele tinha que supervisionar uma outra gravação. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque foi quase uma engenharia que ele teve que fazer para conseguir cumprir o prazo que ele tinha acertado com a Fox para lançar o filme. E por conta disso, eu não sei se vocês já viram, mas existem cenas do primeiro filme que foram editadas sem a supervisão do George Lucas. E aí você vê quão ridículo seria o primeiro filme se ele fosse editado do jeito que ele não foi editado. Ou seja, o George Lucas já era aquele cineasta com uma visão mais cinematográfica moderna, assim. Ou seja, edições um pouco mais rápidas, enfim, que introduzissem o telespectador para dentro daquela cena. Ou seja, a cena que, inclusive, você acha no YouTube é quando o Luke entra com o Obi-Wan naquele bar e ali depois eles vão encontrar o Han Solo. A cena que tem editada da forma errada, que diz que o George Lucas, quando viu isso, demitiu todo mundo e passou ele mesmo a supervisionar a edição, é bem tosco, assim, porque é só uma câmera filmando o bar, eles entrando, eles indo até o balcão, assim, tipo, não tem aqueles cortes que mostram a perspectiva de quem está entrando, de quem está vendo eles e tal. Então, nesse sentido, Star Wars, ele é o primeiro filme de fantasia que, geralmente, até então era algo bobinho, feito de uma forma profissional, extremamente com técnicas cinematográficas que não fazem o filme ser tosco, inclusive para quem assiste hoje. Claro que se o maluco tem 18 anos hoje e assistiu crescendo Transformers, que é um filme bosta, né? Ele vai ver Star Wars e ele vai falar, cara, isso é muito tosco, mas para aquela época e para muitas gerações, acho que até uns 30 anos depois, Star Wars sempre teve um peso muito grande, porque ele é um filme sério no sentido de ter, né, essa preocupação cinematográfica, mas apesar de estar contando um conto de fadas, né, uma historinha. Então, esse peso do Star Wars, todos os filmes, desde o primeiro, tirando talvez os episódios 1, 2 e 3 aí dos anos 90 e começo dos anos 00, que daí talvez a gente pode falar disso mais tarde, mas assim, nesse recomeço que teve agora, eu acredito que o Despertar da Força conseguiu retomar
esse peso, essa responsabilidade de preservar os elementos da saga original, ainda que dá alguma atualização, porque isso foi feito quase 40 anos depois. Então, eu até, antes de passar para o Gus, eu vou dizer algo que eu acho que é o seguinte: o filme mais difícil de fazer Star Wars, e que eu acho que ficou ok, ficou bom, foi o Despertar da Força. Porque ele exatamente tinha que ser fiel ao peso da saga antiga e atualizar. Eu acho que os defeitos dele se referem muito mais ao esqueleto do roteiro, né? Se você for ver, é o mesmo filme que a gente vê ali no primeiro episódio da década de 70, só que com novos personagens. Mas se você for ver, essencialmente, a história é praticamente a mesma. Porém, ele tentou, acho que o J.J. Abrams e a equipe dele, tentou ser um pouco conservador, justamente para dar alguma continuidade, sem romper com a saga, mas introduzir novos elementos. E até acredito que quem conseguiu isso melhor ainda foi o Rogue One, que na cronologia, segundo a história, ele seria a coisa que aconteceu primeiro de tudo, que foi o roubo da planta, né, dos planos da Estrela da Morte. E acho que o Rogue One conseguiu ser também como o Despertar da Força, fiel à saga, mas dá uma história tipo completamente nova, em ambientes completamente novos. Então, dos três últimos, o que eu mais gosto é o Rogue One. E você, Gus? Bom, acho que também, assim, eu sou bastante fã, né? Acho que é importante também colocar as coisas, né, se dar essa situada, né? Mas, assim, também, cara, não sou nenhum especialista em detalhes do cânone e tal, nem fico, enfim, eu tenho uma relação, como é que eu vou dizer? Eu tenho uma relação, eu acho saudável com Star Wars e outras coisas desse universo de fantasia no qual eu cresci, assim, universo nerd, mas sem esse desespero, que eu não estou dizendo que o Rafa tem, mas assim, que eu tô ligado que tem uma galera bastante fundamentalista, assim, em torno de certas coisas, assim, mais ou menos canônicas e tal. E reconheço que, cara, esse é um dos desafios do Force Awakens, assim, mas assim, vamos lá, o Rafa me perguntou, vou por ordem aqui, né, o Rafa perguntou assim, mas e aí, o que você achou, qual é o seu preferido, sei lá. A primeira coisa, desses novos, eu também acho que ainda o meu preferido é o Rogue One. Eu acho que, na verdade, tem uma... O Rogue One, por ser já o segundo filme dessa nova safra, ele... E, de novo, eu não vou ficar repetindo que ele cronologicamente está lá para trás, mas, de todo modo, assim, por ser o segundo filme da nova safra, ele já não tinha mais tanto o peso de ter que resgatar, né, os filmes do que aconteceu na segunda trilogia que, em termos cronológicos, vem anterior. Ou seja, os episódios 1, 2 e 3 que foram feitos ali nos anos 2000, né, diretamente ali com a supervisão do George Lucas. Eu acho que o problema todo tá nisso. Então, quer dizer, a dificuldade do Force Awakens, episódio 7, era, em primeiro lugar, os episódios 1, 2 e 3 foram recebidos como um fracasso. Eu não vou dizer que eu não me diverti vendo eles, mas, de fato, também comparando com a primeira trilogia, realmente eles perderam alguma coisa. Eu acho que teve sei lá, uma vontade muito grande de fazer as coisas muito bonitas. Acho que tem um descolamento estranho, né? Quando você vê aquelas... Eu sempre penso nisso. Você vê naquele episódio 1 ali, todos eles, na verdade, aquelas naves do planeta Naboo, todas com curvas, parecendo Ferraris espaciais e tal, brilhantes. Tem um exagero tentando deixar, talvez, como se o George Lucas estivesse tentando compensar pelo fato de que, na época que ele fez os primeiros 3 episódios, ele tinha uma limitação técnica ou tecnológica, ele não conseguiu fazer a coisa tão
tão perfeita ou tão rica em detalhes como ele imaginava que deveria ser, e aí ele resolveu compensar isso nos episódios 1, 2 e 3, e na verdade ficou um negócio esquisito, né? Ficou um negócio... ele, na verdade, perdeu uma coisa que, pô, por mais bizarra que possa ser o que eu vou falar, ele perdeu um certo tom de realismo que tinha no outro. Não sei se vocês vão compreender isso, mas eu acho que os outros filmes eram mais focados ali na construção daqueles personagens. Aqueles personagens tinham dramas, cara, como qualquer mitologia, né, que se preze, né, tinham dramas humanos e colocados num cenário talvez fantástico, né, ficcional. E de repente o que aconteceu no episódio 1, 2 e 3 é como se aquilo tivesse se tornado um grande desenho animado, entendeu? Acho que tinha toda essa pressão para mim para atingir um público mais criança mesmo, né? Aquelas cenas, começou a ter essas cenas das corridas, né? Aquela corrida ridícula do negócio, aquelas motos lá do menino, né? Do Anakin. Também um problema também cronológico maluco, né? Quer dizer, o menino, o moleque é um menino parece que tem tipo 7 ou 9 anos e de repente ele tá lá pegando a Padmé, que, cara, a mulher deve ser, cara, 15 anos mais velha que ele, e quando ele fica mais velho, ela não envelheceu 2 anos, né? Enfim, tem uma série de coisas meio irritantes, mas que a minha atitude sempre foi a seguinte, cara, eu vou abstrair desse negócio porque eu curto tanto esse universo que saber, né? Saber o que aconteceu antes, saber de onde vem Darth Vader, apesar de talvez pensar que ele merecesse um Anakin mais complexo do que ele foi. Eu sempre fui aberto para essas coisas, assim. E eu continuo com essa atitude hoje. Mas, de fato, tinha um pé atrás, porque, cara, se esse negócio, para poder resgatar a atmosfera dos primeiros filmes, que era interessante justamente por ter um pouco mais de complexidade, densidade, ser até um pouco mais, digamos assim, pesado, né? Comparado com aqueles filmes, eu acho que ia ser um grande desafio, e além disso, tinha gerado toda essa expectativa negativa e que a galera, né, mais, digamos assim, mais fundamentalista ficou em cima, então, realmente, o J.J. Abrams tinha um problema sério, que era, preciso resgatar aquilo. E o resultado foi um filme legal, divertido, que, cara, deu essa sensação de, tô vendo, Star Wars voltou a ser o que era, mas, de fato, talvez tenha voltado demais. Eu acho que o que você colocou, Rafa, é perfeito. O plot, cara, é praticamente a mesma coisa do A New Hope, né, o primeiro, com outros personagens, mas tem essa mesma questão, tipo assim, cara, mesmo o Império volta na forma da First Order, acho que faltou um pouco de complexidade política, né, para dizer, cara, que tipo de ameaça eles estão enfrentando. Tudo bem, que seja uma galera tentando restaurar o Império, mas acho que faltou desenvolver um pouco mais da onde esses caras vieram, né, por que isso, de repente, virou um problema, enfim. Acho que ficou simplesmente uma releitura. De repente a gente está no meio de uma história de novo em que tem um império de novo, ou alguma coisa parecida, assim. Mas, de fato, cara, foi um filme muito divertido, muito legal, tipo, eu saí contente, cara, falei, pô, isso me atendeu, legal, tô esperando, quero ver o próximo, e justamente a minha expectativa em relação ao próximo, ou aos próximos, era justamente essa, eu meio que descontei esses problemas que eu estou mencionando, justamente em cima dessa ideia de que, cara, ele precisava fazer esse resgate, então ele ia ter que ser meio conservador para conseguir, né, voltar para onde a gente nunca devia ter saído, basicamente isso. Agora, o que eu torcia para acontecer, e eu acho que começou a acontecer já no Rogue One, e eu acho que foi, né, avançou bastante nesse episódio 8, né, o Último Jedi, e talvez tenha avançado demais para algumas pessoas, da galera ter liberdade de fazer coisas novas, né, de realmente surpreender e, cara, descolar de uma certa trilha muito específica, entendeu? Então, assim, eu, depois de ter visto os filmes e tal, li umas críticas da galera reclamando, o pessoal da polêmica, justamente apontando que você percebia que as pessoas queriam, algumas delas, não todas, evidentemente, mas algumas delas queriam que tivesse lá os traços
retraçando, vamos dizer assim, as etapas do Império Contra-Ataca. Então, o filme é o tempo todo comparado com o Império Contra-Ataca, né, e que essa base de comparação foi colocada pelo Force Awakens, que se colocou na mesma posição do A New Hope. E por que o Rogue One é legal nesse sentido? Porque o Rogue One, a gente não sabia o que esperar dele, né? Porque como ele não está colocado dentro, né, não vai lidar com os mesmos personagens que a gente está acostumado, exceto um ou outro. Ele não está colocado no interior da sequência normal, né? Ou seja, a gente não tem expectativa do que vai acontecer com os personagens que a gente conhece. Vai trazer um monte de gente nova. Ele, né, o diretor, o roteirista, pôde mexer à vontade. E fizeram um filme que tinha os elementos interessantes, que talvez até o Rafa prestou muita atenção nisso, depois acho que ele vai comentar, assim, elementos da forma como o filme foi feito mesmo, da edição, das tomadas e tal, que eu confesso que eu me ligo mais na história do que nos elementos técnicos, mas o Rogue One tinha, né, essa conversa, mas ele trouxe outros elementos, ele trouxe ele trouxe uma história de espionagem, ele trouxe personagens mais ambíguos, né, tipo, eu achei muito interessante as gradações né, quer dizer, você antes tinha essa ideia de que os rebeldes eram o bem, o império era o mal, e de repente você tem vários níveis, né, entre os rebeldes. Você tem os caras que são terroristas, você tem um cara que é espião, que ele faz certas coisas que seriam condenáveis. Na verdade, até eu, conversando com algumas pessoas, teve gente, e eu concordei com essa ideia, né, de que sim, no Rogue One, teve gente que falou, eu esperava que o Rogue One fosse ainda mais sombrio, mais pesado, mais ambíguo. Eu acho que ele foi menos, talvez, para ser condescendente com uma galera que ia ficar um pouco chocada. Talvez se ele fosse mais ainda pesado, ele ia ser ainda mais interessante. Mas eu acho que já foi muito legal e foi o meu favorito desses novos. E já para adiantar, eu acho que, cara, o tipo de descolamento que aconteceu no Último Jedi me soou legal. Eu acho que libertou, né, inclusive para o próximo filme, diretor para, cara, fazer coisas novas e de repente para frente, né? A gente sabe que o diretor do Último Jedi, até o momento, né, ele ganhou uma trilogia nova inteira só para ele, que significa que a galera lá da Disney gostou do filme, cara, eu confesso que eu acho que, cara, genial, vamos fazer um negócio novo, e que se desprenda um pouco do que está rolando. Mas aí vou passar para o Bernardo B, né, vou tomar a liberdade de chamar de B, ver o que você achou e vamos tocar aí a conversa. Valeu, Gus. Eu acho que eu gostaria de começar, como vocês fizeram, analisando um pouquinho da minha primeira impressão do Last Jedi, o Último Jedi, Os Últimos Jedis, né? Que foi a tradução que se deu no português. Mas eu gostei muito do filme e, como eu disse anteriormente, eu fui para o cinema com uma expectativa muito superficial, eu diria. Eu fui para os filmes do Star Wars com uma expectativa de ver um bom filme e de me divertir e de certa forma de ver uma coisa que fosse coerente com uma expectativa que não era religiosa e que não era tão atinente aos detalhes. Eu acho que eu seria muito mais chato se eu estivesse falando sobre a saga do Senhor dos Anéis, onde eu sou super crítico e eu conheço mais a fundo, mas não é o caso aqui. Então, eu acho que eu tive alguns desapontamentos, mas eu lembro de falar para a Paty, para minha esposa, quando a gente saiu do cinema, que eu tinha gostado muito do filme e que o filme tinha cumprido o papel de fazer o meu ingresso valer a pena, agora no Last Jedi. Então, na verdade, eu acho que foi só quando eu ouvi os áudios do Rafa, no grupo do Telegram, que eu fui me ater a diversos detalhes do filme que me deixaram um pouco bolado e que me deixaram um pouco
balançado de fato com a coerência da história. Mas eu não sei se eu deveria aqui já começar a botar a opinião a fundo sobre o filme. Eu acho que eu vou deixar você fazer isso daqui a pouquinho, Rafa, introduzir os pontos e quem sabe a gente discute depois. Mas eu queria dizer, acho que esse filme foi bom, eu gostei, mas assim, claramente poderia ter sido melhor. Eu acho que o ponto que eu queria levantar nesse primeiro momento era de dizer que mesmo para um cara que não é tão conhecedor da saga, algumas coisas conseguiram me saltar aos olhos, e eu acho que isso, para quem está fazendo um filme como esse, para quem está, de fato, dando continuidade para Star Wars, eu acho que são algumas falhas meio grosseiras. Eu gostei também dos 2 outros filmes, eu cheguei a chorar em Rogue One, nas cenas do final do filme, eu fiquei realmente emocionado, e eu acho que esse aspecto do filme ter sido ter ganhado um final bastante sombrio e óbvio de esperança, mas que não deixou de ser sombrio porque a gente teve que se despedir dos protagonistas do episódio. Eu acho que foi muito bom, conseguiu me cativar muito. Eu também fui para o filme sem saber o que esperar. Na verdade, eu esperava alguma coisa muito mais mirabolante, como fala, mirabolante nesse filme, e eu consegui enxergar algo muito legal, algo que me surpreendeu positivamente. Eu gostei demais da atuação, por exemplo, do Forest Whitaker. Achei que ele mandou muito bem no papel. Achei que o Rogue One, talvez dos 3, também é o meu favorito. Mas, Rafa, eu acho que você poderia, sem mais delongas, talvez começar a apimentar essa discussão, trazendo algumas pontos positivos e pontos negativos para essa história. O que você acha? Perfeito. E eu até vou tentar não me delongar muito aqui, mas vamos lá. O B e o Gus falaram, mas eu também não sou o nerdão do Star Wars, como dá para aparentar, ou como deu a entender. Eu só vejo os filmes, não li um quadrinho, não vi nenhuma animação. Então, assim, a galera que mais ficou puta com o Last Jedi é exatamente as que acompanham os universos, o que eles chamam de universo expandido, né? A minha relação com Star Wars é afetiva, porque lembra muito a minha infância. E o que esses filmes, principalmente a partir do Despertar da Força, trazem é aquela sensação de coisas boas que você sentia na sua infância. Porque, como eu falei que Star Wars é um filme cinematograficamente muito bom, para quem via como criança, quando criança, né, nos anos 80, principalmente, 70 e 80, mas eu falo dos anos 80, aquilo era muito foda, porque aquilo você não conseguia distinguir da realidade. Não tinha algo que te convencesse que aquilo lá não fosse verdade, no sentido de transmitir coisas verdadeiras, e era muito bem feito. Então, a minha relação é afetiva. Então, desde o Despertar da Força, eu choro vendo o trailer, assim, tipo, do Despertar da Força, do Rogue One. Eu ver a Isa, minha mulher, ela tira sarro, tipo, ela vê o filme tá para chegar, eu fico revendo o trailer e aí eu fico olho marejado, assim, isso no Despertar da Força e no Rogue One. Aí eu vou contar para vocês, quando eu vi o trailer do Último Jedi, eu não senti isso, eu não senti. Era algo diferente. E eu tive a sensação de que eles estavam escondendo alguma coisa. Eu falei, os trechos que pegaram para pôr no trailer de um filme que, claro, eu ainda não tinha visto, não me pareciam contar alguma coisa. Eles estavam mais mostrando, tipo, a representação desse universo Star Wars, mas ele não tinha uma emoção, assim, ele não tinha algo por trás ali. Então eu já fiquei bolado com isso. E fiquei mais bolado quando apareceu aquele pinguim gritando ao lado do Chewbacca.
eu falei, ixi, eu acho que isso tá esquisito, entendeu? E o que eu achei mais curioso, e foi um comentário que eu fiz na época que eu vi o trailer. Assim que saiu o trailer, a Disney demitiu o cara que ia fazer o próximo Star Wars, que ia ser a continuação do Despertar o Último Jedi. Que é quem? Esse cara é o que fez um filme, eu esqueci o nome, mas é um filme sobre viagem no tempo, e aí o Spielberg viu esse filme, gostou tanto, que chamou ele para dirigir o novo Jurassic Park, que é o Jurassic World, né? E ele que ia dirigir o próximo Star Wars. Aí eu achei esquisito, que saiu o trailer do filme novo, a Disney anuncia a demissão desse cara. E qual foi a leitura que eu fiz na época? Que a Disney, ao dar muita liberdade para o novo diretor, que é o Last Jedi, esse diretor meio que tirou um pouco o Star Wars do trilho e a Disney recontratou o J.J. Abrams, que foi o que fez o Despertar da Força, para tentar retomar, né, pôr a saga de novo no trilho. E, talvez, contaminado por essa percepção, foi a leitura que eu fiz do Last Jedi. Então, eu concordo com o Gus, em parte, que é o seguinte, que eu acho legal, que é o quê? Há que se ter liberdade. Há que ser frustrar algumas expectativas, ainda mais do ponto de vista de quem quer ver o mesmo filme, como foi, tipo, ver um novo o Império Contra-Ataca, só que filmado de outra forma, entendeu? Eu acho que é legal. Só que eu acho que você frustra. Não é porque você frustra a expectativa que isso é uma coisa boa em si. Você tem que frustrar do jeito certo, entendeu? Então, o filme começa, da onde, claro, ele termina. Então, o que a gente vê lá no Despertar da Força? Os caras ficam o filme inteiro atrás do Luke, certo? E eu acho que há que se ter um motivo para isso, entendeu? Tipo, o Luke, no Despertar da Força, ele é um cara foda. Você fala, caralho, a gente precisa do Luke. Porque o Luke, cara, tá todo mundo atrás dele, é difícil de achar o Luke. Então eles acham o Luke. Tranquilo. Só que eu acho que o diretor ele foi displicente ao querer inovar e ter liberdade, que é legal, e frustrar algumas expectativas do cânone, legal, ele fez isso do pior jeito possível, entendeu? Então, eu acredito que ia ser ruim, por exemplo, se o Luke fosse um Jedi bonzinho, tipo um monge que não vê mais perspectiva na vida, tal. Outra coisa que seria impressionante, talvez frustrar a expectativa. O Luke tá quase voltando tá se voltando pro lado negro da força e ele sumiu porque ele sabe que ele só precisa de mais um empurrãozinho para ir pro lado negro da força. Ou seja, havia algumas possibilidades, eu acredito, para frustrar alguma expectativa, mas que não fosse de um jeito merda, de um jeito tosco, entendeu? Então, eu acho que o diretor, imbuído dessa e dá para ver ao longo do filme que ele queria fazer isso, inovar e frustrar a expectativa, ele tomou as decisões mais fáceis. É só isso que eu acho, entendeu? Então ele não adicionou complexidade à história. Ele foi simplista. Então o fato do Luke pegar o sabre dele, olhar e jogar para trás, é tipo, porra, isso é quase uma sketch, entendeu? Um xiste, algo assim, simplista. Ele não pensou em algo mais complexo. E ainda que o Luke, porque eu acho que o gesto que o Luke toma representa, no fundo, o que o Luke é no filme, que é um merda. Então, se o Luke eventualmente tivesse pegado o sabre e jogado para trás, tipo esnobado, jogado de lado, mas desse alguma. A partir dali você descobrisse que algo impede o Luke de assumir aquele sabre ou de voltar a guerrear, algo um pouco mais complexo e tal. Infelizmente, metade do filme é o Luke numa ilha se provando ser um merda. Então, todo aquele histórico lá do filme, acho que foi no Império Contra-Ataca, que ele
faz o treinamento com o Yoda tal, e no final parece que o treinamento deu certo. Porra, o Luke já é um velho e ele é um merda, ele nunca aprendeu nada, entendeu? Então, isso que eu achei, já comecei achando um grande vacilo do filme. Aí você diz, justamente, mas é legal ele frustrar essa expectativa e mostrar que o Luke é um merda, entendeu? Mas, porra, eu acho que ele tomou o caminho mais fácil, ele tomou um atalho fácil. Vamos manter o Luke sendo aquele merda que todo mundo lembra que ele era, entendeu? Sendo que ele podia ter adicionado mais camadas aí. Então, é tão merda o Luke que ele continua tomando esculacho do Yoda, entendeu? Então não aparece o Obi-Wan, não aparece mais ninguém, aparece o Yoda dando um esculacho no Luke, entendeu? Então, esse é um... Eu gostaria, como o Gus, de ver liberdade e inovação, mas eu acho que em vários aspectos, eu vou falar só do Luke aqui por enquanto, mas em vários aspectos do filme, ele tomou a decisão mais fácil. E aí outros defeitos que eu vou falar rapidamente. Pô, o Finn e a Rey do Despertar da Força são outros personagens nesse filme, entendeu? Eles não têm uma conexão, não tem uma continuidade, entendeu? Eles viraram outras pessoas e com uma naturalidade que causa estranhamento, entendeu? Então eu acho que ele não conseguiu dar continuidade ao que o J.J. Abrams tinha deixado para frente. Eu acho que ele falou assim, não, eu vou não destruir, né, mas eu vou pegar tudo que eu devia dar continuidade e vou tomar um outro caminho. E aí ficou, sei lá, um pouco desconexo, um pouco truncado, né? Pô, isso vai ser divertido, porque agora eu vou falar, cara, tudo o contrário do que o Rafa falou. E de repente, eu tava morrendo de rir aqui, mas deixei o áudio, né, para não ficar saindo isso, mas enfim, morrendo de rir assim, porque eu tô me divertindo, né, não que eu tô achando ridículo o que ele tá falando. E aí fica pro B, né, botar no meio do caminho aí, dar o voto de Minerva, aí sei lá o que você vai fazer, B, mas enfim. Primeira coisa, cara, eu acho que, velho, primeiro, assim, em primeiro lugar, eu não acho que o Luke é um merda nesse filme. Definitivamente não acho. E eu adoro o fato de que ele não é um fodão, entendeu? Porque, cara, e eu acho que é isso que dá a complexidade do personagem e é a primeira quebra de expectativa que tem no filme. E, aliás, uma coisa que o Rafa, antes de entrar em detalhe a questão do Luke, o Rafa mencionou o trailer e, de fato, acho que, cara, todo mundo deve sei lá, um pouco mais ligado com o negócio, deve ter ficado meio cabreiro com o trailer, porque tinha ficou umas dúvidas ali, né? Tipo assim, mas o que está acontecendo? Parece que o Kylo Ren, pelo trailer, né? O Kylo Ren tá meio balançando pro lado bom, parece que a Rey vai ser tentada pro lado mal, você não sabe direito onde isso vai dar, parece que a treta do filme vai ser, cara, vai inverter os papéis, né? E aí você fala assim, mas como é que vai ser isso, gente? O fulano acabou de matar o pai dele, enfim. Aí o Snoke, né? O cara não tinha parecido, de repente ele vai ter um papel central nesse filme. Aí, cara, parece aquela máscara esmagada, né? Não sei se vocês lembram, mas no primeiro filme tem o Kylo Ren, ele guarda a máscara do Darth Vader meio detonada com ele, como uma espécie de relíquia, né? E aí, cara, eu quando vejo aquela máscara amassada depois né, na sequência, cortando a sequência dele socando a mão no, né, puto, socando lá uma parede, de repente aparece uma máscara socada no chão, eu tinha certeza que aquela máscara era a máscara do Darth Vader, que ele socou, o que poderia significar, inclusive, que, cara, ele estava renegando o Darth Vader como seu herói máximo. Então, cara, eu fiquei cabreiro com essa história. Por que eu tô falando essas coisas? Porque eu acho que que esse filme, cara, O Último Jedi, sim, o diretor, o Rian Johnson, tava zoando com a cara de todo mundo, velho. E eu achei isso genial. Eu acho que ele, cara, ele pegou tudo quanto é expectativa que as pessoas poderiam ter, o máximo de expectativas possível que ele conseguia imaginar, evidente que não ia pegar tudo, e ele meio que, cara, jogou tudo de cabeça para baixo e ele começou fazendo isso no trailer.
eu não percebi essa história, não consigo enfiar nessa minha narrativa nenhuma relação entre o trailer e a demissão do outro cara. A única coisa que eu consigo pensar é que talvez o outro diretor tenha ficado meio, sei lá, meio confuso, tipo assim, caralho, como é que eu vou pegar e fazer um filme a partir disso que esse cara tá fazendo? E começou a ter treta com a Disney, de repente foi mandado embora porque ele não estava comprando muito o lance do Rian Johnson. Enfim, já voltando pro Luke, o que eu acho? Em primeiro lugar, o personagem principal desse filme é o Kylo Ren. Inclusive, ele é o personagem principal enquanto Ben Solo, né? Então, nem tanto quanto Kylo Ren, né? Se você pensar essa diferença de, sei lá, Darth Vader e Anakin Skywalker, né? Darth Vader é o cara mau, né? Que se tornou mal definitivamente, mas ele, antes de ser Darth Vader, ele é um Anakin Skywalker, o que acrescenta uma complexidade. No Force Awakens, eu confesso que eu fiquei meio decepcionado inicialmente com esse personagem do Kylo Ren, porque ele foi vendido nos trailers como sendo um bicho muito escroto, tipo, cara, é um novo Darth Vader muito bizarro, que vai ser um vilão muito foda. E, de repente, cara, chegou no Force Awakens, você via que ele era um moleque, né? Um moleque que, cara, sabia lá o direito que ele estava fazendo, tipo um adolescente com uma crise querendo ser gótico, né? E, cara, eu achei que isso ficou meio mal resolvido no primeiro filme, entendi que isso ia ser trabalhado para frente e deixei para lá. E eu acho que o Rian Johnson foi fazer foi trabalhar esse personagem. Então, para mim, o personagem principal é o Ben Solo, portanto, não é o Luke. O Luke, então, é um coadjuvante, é um cara que está na órbita do Ben Solo e que gerou alguma coisa. E eu justifico, assim, o fato de que Rey e Finn não tiveram papéis tão protagonísticos como eles tiveram no primeiro filme. E acho que isso, cara, foi interessante, porque esse vilão precisava ser trabalhado, porque ele estava muito mal resolvido no primeiro. Inclusive, ele foi trabalhado de uma tal forma que houve momentos em que você já não sabia se ele ia ser vilão até o final, né? Tava toda aquela discussão em torno dele lá. Enfim, deixa eu passar logo pro Luke e também para não tomar tanto tempo assim. Cara, acho que o Luke, na verdade, se ele fosse um cara fodão, eu acho que ia ser simplista demais, entendeu? Ia continuar essa ideia de você ter que ir atrás do Obi-Wan Kenobi para salvar, né, minha última esperança, né? Inclusive tem a brincadeira com isso, né? Quando o R2 mostra, né, tentando convencer o Luke, né, de, cara, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, ele mostra o vídeo, quer dizer, Luke, você tem que ser o Obi-Wan agora, entendeu? Então, quando o Rafa esperava que o Luke fosse um fodão, eu vou dizer, cara, Rafa, você esperava que o Luke fosse o Obi-Wan, e o legal é justamente o Luke não ser o Obi-Wan, porque o Luke, o que ele aprendeu na vida dele, e com todos os erros que ele cometeu, é que ele não era o Obi-Wan, nem o Obi-Wan fosse esse Obi-Wan que o Luke imaginou que ele fosse quando ele conheceu, porque ele só conheceu esse cara velho, sábio, que ensinou ele a ser Jedi e morreu antes de conseguir ensinar tudo para ele. Mas o Obi-Wan também deu os vacilos dele para trás, a gente aprendeu isso lá atrás, né? Quer dizer, então, o que a gente vê, o Luke que a gente vê, cara, é um Luke humano que, ao mesmo tempo, ele é um pouco cínico, mas mas o que eu acho que eu vejo mais nele é uma espécie de sabedoria, do tipo, e ele fala isso pra Rey, né? Quer dizer, a gente foi lá, lutou esse negócio de Jedi e tal, e deu errado, velho. A gente fez tudo que a gente fez, e, cara, os caras estão aí ainda, a gente não conseguiu vencer esse cara. O cara mais importante para mim, que era o meu sobrinho, que eu tinha que, cara, achei que eu ia conseguir fazer ele um cara foda e começar um negócio de novo. Eu não consegui, ele foi pro lado negro, quer dizer, o cara é o maior fracassado do mundo. Como ele pode ser um fodão, velho? Se o único cara que ele não podia ter deixado ir pro lado negro foi justamente o cara que foi pro lado negro, entendeu? Então, cara, tá frustrado, velho. Tipo, deu ruim. E ele fala, cara, a melhor coisa que eu faço é deixar as coisas rolarem sem achar que eu vou resolver todos os problemas da galáxia. E ele vai para um retiro, tipo assim, velho, eu vou ficar aqui na minha e vou me preparar para morrer, ficar aqui na minha e tal, não sei o que lá. E de repente as pessoas vêm atrás dele, falando, cara, vem ser o fodão, vem salvar a galáxia, que só você pode salvar a galáxia. Oh, help me, Obi-Wan Kenobi, né? Help me, Luke Skywalker, you're our only hope. E ele fala, cara, não, eu não sou isso, velho. E se eu fizer isso de novo, vai dar tudo errado de novo, e vocês vão continuar nesse ciclo infinito e isso nunca vai acabar. Então isso tem que acabar. E é por isso que ele fala,
a Ordem Jedi tem que acabar, porque é justamente essa briga de Jedi com Sith que tá, cara, que mantém esse negócio para sempre. E é muito legal, porque o Kylo Ren também saca isso. Então, quando ele tá lá naquela cena com isso que eles matam o Snoke, né? Cara, ele vai propor para Rey, cara, se junta comigo. Ele não tá simplesmente propondo para Rey, seja má comigo. Ele tá tentando falar para ela assim, cara, a gente tem que parar com esse ciclo e a gente tem que fazer outra coisa. É claro que a ideia de outra coisa que ele tem talvez não bata com a ideia de outra coisa que a gente acha mais adequada, mas de todo modo, ele também está tentando acabar com o ciclo. Da mesma forma que o Luke está tentando acabar com os Jedi, o Ben Solo está tentando acabar com o Sith, porque ele não quer ser enquadrado em nenhuma categoria nem outra. E eu acho que, cara, é isso, entendeu? E eu acho que o Yoda, né? O leve esculacho do Yoda, porque o Yoda é foda. Cara, o Yoda sempre foi um cara meio sacana, que faz piadinha, que sacaneia o Luke e tal. E meio que o Yoda, cara, quando o Luke fala que precisa acabar com os Jedi, tem uma hora que o Luke hesita e parece, pô, esse cara tá fazendo bravata, velho, até hoje. E aí o Yoda vem, cara, vamos acabar com essa porra mesmo, velho. Vamos tacar fogo nessa merda. Entendeu? E, tipo, o que o Yoda repreende o Luke não é porque, Luke, você não é um fodão. É, cara, Luke, você não pode hesitar em fazer a coisa certa, velho. Nós temos que acabar com isso. Então, eu acho que, bom, enfim, isso aí que eu acho do Luke, pô, vou deixar seguir, depois a gente pega outros pontos aí. Bom, eu me sinto na responsabilidade de tomar lados, mas eu acho que eu não vou tomar lados. Eu acho que eu vou concordar com alguns pontos de cada um dos lados, se é que há lados, mas eu concordo muito com o Rafa no sentido de enxergar o Luke como um merda. E não sei se exatamente esse era o desejo, pegando um gancho no que você falou, Gus, mas considerando que seja essa de fato a intenção do diretor quando coloca um velho Jedi que leva o título do nome do filme, em que todo mundo está colocando a esperança, como um cara que, na verdade, nem está afim de ajudar a galáxia a ser salva, eu acho que, beleza, se esse é o ponto, parece que o Rafa caiu. Não sei se eu continuo falando ou não. Cara, continua, acho que daqui a pouco ele consegue entrar, porque tá rolando ainda. Tá bom. Eu acho que se esse é o ponto, perfeito. Sem problema nenhum de que Luke não seja exatamente o salvador da galáxia. Mas o problema é que, no fundo, ele é. E no final do filme, você vê o Luke se transpondo numa forma diferente que a gente nunca tinha enxergado da força, na verdade, projetando a sua imagem lá para o campo de batalha e fazendo a coisa, salvando a galáxia. Então, eu até entendo o seu ponto, Gus, e eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que, ainda assim, foi contraditório. Poderia ter sido que o Luke realmente fosse uma furada, a Rey chegasse lá, a coisa não rolasse, ele desse um pé na bunda dela, sai daqui porque eu não tô afim dessa história, e beleza. Mas no fundo, esse mesmo cara que ficou dando vexame o filme inteiro ali no episódio da ilha, no final das contas ele acabou que em 5 minutos retomou a força de uma maneira super especial e conseguiu se projetar e lutar com o Kylo Ren só com a sua imagem e aquilo me pareceu um pouco contraditório. Então, eu vou ter que concordar um pouco com o Rafa, no sentido de que eu não gostei muito da postura do Luke, tão brincalhão. Gostaria de ter visto ele
ainda que fosse para dizer, sai fora, Rey, não tô afim, mas um pouco menos piadista, um pouco menos tosco. Eu achei que um pouco daquilo que a gente viu no Luke foi talvez um pouco da personalidade do próprio Mark Hamill, que é piadista, que é brincalhão, que é sarcástico, e eu confesso que eu fiquei um pouquinho desanimado. Então, qual que é o problema para mim ali? A Rey chega completamente crua, e a gente percebe ela ali sem saber manusear um sabre de luz, cortando a pedra, e toda a esperança que você tinha ali de que ela conseguisse um básico de um treinamento não acontece. Só que depois você vê ela lutando com o Kylo Ren e ela manda muito bem na luta com o Kylo Ren. Então, putz, ela não teve treinamento, porque daí ela acaba fazendo um treinamento ali meio sozinha, naquela hora da música. Mas depois ela consegue lutar super bem com o cara que teve efetivamente um treinamento do lado negro da força. E daí você tem um Luke que no começo não tá afim de nada, mas no final da história ele salva a pátria mesmo assim. Então, esse ponto do Luke, eu acho que para mim foi um dos mais fortes no sentido negativo do filme. Um dos pontos que mais me fez desgostar da história foi esse tom muito jocativo do Luke enquanto o cara que talvez, concordo com o Rafa, poderia ter tido um pouco mais de complexidade e poderia ter ou ficado para lá ou ficado para cá. Ou você salva a pátria como um cara, não necessariamente um Obi-Wan da vida, mas um cara sério, ou você é um cara brincalhão e não se mete na história. Mas, Rafa, eu acredito que você tá aí, né? Quer retomar um outro ponto para a gente continuar? Então assim, eu entendo o lado do Gus, e aí eu acho que é um pouco do que o Bernardo falou, assim. Quando eu digo que a gente espera que o Luke seja fodão, tranquilo se ele não for. É isso que eu tô falando, tranquilo se ele não for. E até a possibilidade que eu coloquei antes, de ele às vezes tá quase indo pro lado negro da força, e é por isso que ele saiu, que ele sumiu. Eu não tô dizendo que isso seria uma boa resposta, mas eu tô assim, listando possibilidades entre várias, entendeu? Então, assim, o fato de ele não ser quem a gente espera que ele seja, isso é legal. Eu não tô dizendo que isso é ruim. Só acho que é feito de forma superficial, sem complexidade, entendeu? A galera que acompanha o universo expandido ficou ainda mais puta, porque tem livro e quadrinho que conta toda a história, inclusive, do Luke da Universidade Jedi lá, da Escola Jedi, entendeu? E o Luke era um puta professor e tal. Então, assim, essa galera ficou mais puta ainda, porque no fundo, o Luke do filme, ele é um. Enfim, ele é um despreparado, entendeu? E eu não acho que ele não poderia ter as mesmas justificativas que a gente, que o Gus principalmente encontra para as atitudes dele, mas com uma certa densidade, uma certa profundidade, entendeu? Então, aquela primeira parte do filme que fica a Rey na ilha me lembrou muito a Vila do Chaves, entendeu? Abrindo porta, fechando porta, e aí aparece um bicho lá que é a Dona Clotilde, o Kiko, entendeu? E ali nada se resolve, assim. Então, assim, claro que por questão de estilo, todo mundo ia preferir um look mais soturno, um look mais, enfim, mais resolvido e tal, mas que eu não acho que isso exclui a possibilidade de ele ter as fraquezas, que no filme são fraquezas de ele ser um cara, enfim, eu achei simplório, assim, achei poderia ter outras possibilidades ali, mas eu também não quero insistir muito nessa questão do look, até porque não é só isso, né? Mas do look, assim, eu acho que o filme poderia ter sido
A história poderia ter sido igual, mas acho que faltou uma certa complexidade no look dessa primeira parte. E, inclusive, essa parte da ilha eu achei muito mal resolvida. Eu acho que para o tempo que se passa na ilha, tinha que acontecer ou mais coisas que justificassem esse tempo, ou o que acontece ali tinha que ter um significado maior para o filme como um todo. Então, assim, aquela parte que a Rey encontra o lado negro da ilha, ela é completamente descolada com o que está acontecendo ali na ilha. Ela sente um chamado e vai lá, e acredito que essa mesma cena, se ela não tivesse deslocada do que a gente está assistindo, ela poderia ser idêntica, acontecer do mesmo jeito, mas que isso tivesse um impacto na história, tanto antes quanto depois. Pelo menos na leitura, eu vi o filme uma vez, eu até quero rever o Despertar da Força e esse na sequência de novo, porque tanto Rogue One quanto o Despertar da Força eu só vi uma vez também. Isso, depois que ela sai da ilha, também não tem um aparente reflexo na Rey. Então, a Rey do Despertar da Força é alguém curiosa, alguém que tá atrás de alguma coisa. A Rey, ela parece ser aquele do Last Jedi, ela parece ser uma adolescente bem resolvida, ainda que de personalidade forte, entendeu? Um tipo de juventude bem resolvida, porque ela contesta o Luke toda hora, e o Luke aparentemente aprende mais com a Rey do que ela com o Luke. Enfim, nesse sentido é isso. Então, seria legal ele ter frustrado expectativas com alguma densidade a mais. Acho que ele ficou na superfície da história. E outro defeito que eu vejo no filme, e todo filme Star Wars tem isso, né? Então você tem a trama principal, que geralmente é onde está a tensão, e aí você tem outras tramas em camadas, né? Que vai diminuindo a tensão. Então, por exemplo, porra, aí é ok, assim, tipo, talvez, o Chewbacca, vamos tirar peso dele na história, entendeu? É uma possibilidade, mas o Chewbacca no filme, sei lá, ele tá totalmente apagado, ele não faz parte da trama como nos outros filmes, né? E aí é claro que um diretor como o Rian Johnson, que fez uma história um pouco mais deslocada, ele acabou usando, tipo, eu tenho que mostrar o Chewbacca. Se eu não mostrar o Chewbacca, não é Star Wars. Mas ele não colocou o Chewbacca dentro da trama, entendeu? Por que eventualmente toda aquela palhaçada lá do cassino, do planeta Cassino, eles não encontram o Chewbacca lá, entendeu? Porque o Chewbacca, desde que o Han Solo morreu, sei lá, ele tá mal, tá gastando dinheiro, tá fudido, tem que fugir de alguém. Então, assim, eu acho que faltou trama, faltou enredo, assim. E dentro da história paralela, a da Rey e da chinesa lá, da japonesa, eu não sei qual, acho que ela é chinesa, o que é legal é colocar também diversidade humana, como fizeram com o Finn, né, no primeiro filme. Agora tem também uma asiática como personagem em primeiro plano, né, se não é o principal, mas está em primeiro plano, aparece bastante no filme. Achei essa saga paralela deles atrás de alguma coisa, que tem em todos os filmes, achei fraca, assim, e me lembrou, parece que o Spielberg dirigiu essa fase do Planeta Cassino, assim. Tanto, assim, e quando eu falei aqui várias vezes da questão cinematográfica, né? Então, não sei se vocês lembram como começa o Despertar da Força e como começa o Rogue One. Eles têm um clima e o enquadramento das câmeras, né? Tem bastante visão, assim. Já o começo do Last Jedi, tá rolando aqui aquele tiroteio lá espacial, aquele bang lá de naves. Só que a todo momento que tá aquele cara que é da primeira ordem lá, de preto, dentro da nave, a câmera tá sempre no mesmo plano que ele, tá sempre no mesmo chão. Não tem visão aérea, não tem. Então, assim, os enquadramentos de câmera desse filme eles são bem
eles destoam bastante dos outros. E como o George Lucas, desde os primeiros 3 filmes, elevou o nível dessa questão cinematográfica, os outros todos têm muita preocupação em relação à sequência do que está acontecendo. Então, por exemplo, esse filme, como tem vários núcleos separados, como quase todos os outros filmes, mas os cortes são muito bruscos, assim, sabe? Às vezes cortava a cena de um lugar para o outro, aí você tinha que esperar um pouco mais do que, sei lá, o que sua mente precisa para saber, agora eu estou na ilha, agora eu estou na nave, agora eu estou em tal lugar. Ou seja, ele não conseguia também dar continuidade para quem estivesse assistindo, entender os cortes. Então, por exemplo, tem uma hora que eu até comentei com o Gus, que, sei lá, o BB-8, né, que é o robozinho, joga alguma coisa pro Finn. Ele joga, o Finn pede alguma coisa, ele joga. E aí, essa cena para mim foi muito esquisita, porque isso não só isso não fica claro o que aconteceu, como é feito de um enquadramento completamente diferente. E acho até que talvez faltou técnica ali para escolher o melhor enquadramento para exibir o que estivesse acontecendo. Então, as cenas, para mim, que mais expressam isso são as do planeta lá, Cassino, entendeu? Não sei, esqueci o nome desse planeta. Cantobite. Então, assim, eu imaginei, por exemplo, recentemente rolou o Blade Runner, não sei se vocês viram. Eu não gostei da história, eu gostei, claro, da parte visual, mas isso se deve muito ao diretor e ao diretor de fotografia, que sempre trabalharam juntos. Mas tem uma luta do Blade Runner dentro de um cassino. E aquele cassino do Blade Runner é muito mais estiloso, muito mais, nossa, impactante, do que o cassino, que é um planeta cassino, mas o planeta, ele não é um planeta cassino do universo Star Wars, ele é quase Las Vegas, assim, mas parece muito com Las Vegas. É diferente daquele bar do primeiro filme, o A New Hope, onde o Luke entra com o Obi-Wan, ou seja, é um bar, beleza, na Terra tem um bar, mas é um bar estilo daquele planeta, então ele é bem diferente de um bar na Terra. Tem uma banda, beleza, mas os instrumentos são diferentes, os seres que tocam na banda são diferentes. Nesse planeta cassino, é como se fosse Las Vegas, ou seja, tem terno, tem gravata borboleta, os jogos são os mesmos que se jogam em Las Vegas, pelo que eu vi. Não é um jogo daquele planeta, criado para aquele planeta. E toda a parte de criança ali nesse filme me lembrou muito o que o Spielberg... Acho que Rafa caiu, né? Eu caí? Perdemos sua voz rapidinho, mas então volta aí, termina. Não, só para dizer isso. Essa parte do planeta é muito piegas, muito, enfim, o final do filme nesse planeta com a criança lá, nossa, isso é muito Spielberg, inteligência artificial, ou seja, tem uma hora de inteligência artificial que o filme podia acabar, mas aí ele tem mais uns 20 minutos, meia hora, que você vê que o Spielberg colocou para dar aquele sentimento tosco, assim, piegas no negócio. Então, eu lembro que quando entra nesse planeta Las Vegas, a câmera ela vai entrando dentro do salão, e essa técnica usada para mostrar o pessoal jogando é legal, porém foi só aquilo, não tinha nada diferente ali. Enfim, achei uma perda de tempo tudo o que acontece em relação a esse planeta Cassino. Fala aí, Gus. Eu sou, assim, a pior parte do filme, sem dúvida alguma, é o planeta Cassino. Para mim, isso não precisava existir. Inclusive, eu acho que, na verdade, isso é fruto de um problema que, cara, é um problema legal, vamos dizer assim, né? Que é uma coisa que você mencionou, que quer dizer, uma coisa que, quando você atualizou o filme para nossa época, é você introduzir uma diversidade étnica, de gênero no filme, né? De repente, talvez precisa de mais diversidade de gênero, mas, enfim. Então, quer dizer, agora a gente tem o fim. Então, você teve que aumentar o número de personagens para poder incluir uma multiplicidade maior.
que ao mesmo tempo, e que é interessante porque, na verdade, humaniza mais, né? Se você pensar, quer dizer, nos filmes anteriores, o Luke, ele fazia o papel, bom, da Rey, do Finn e do... Putz, esqueci o nome dele, do piloto, né? Quer dizer, então, você teve que quebrar o Luke em 3 personagens e, ao mesmo tempo, isso é interessante porque humaniza esses personagens, né? Mas você acaba tendo que, cara, criar plot para todo mundo. E aí eu acho que, cara, meio que a galera não tinha muito o que fazer com o Finn, e aí enfiaram ele nessa missão bizarra aí. Eu nem acho que o Finn ficou tão contraditório. Na verdade, se você pensar que ele é um sujeito que foi criado, né, para ser um Stormtrooper, cujo nome era um número, né, o cara praticamente, pensando assim, em Dungeons and Dragons, o cara é para ser um neutral, né, cara, o cara não, ele tinha que seguir aquela regra ali, o mundo que ele tinha era de ser um soldado, ele não tinha nem ser bom, nem ser ruim. Na hora que a coisa ficou esquisita, ele falou, meu, esse negócio aqui não vai dar certo, eu vou vazar e ver o que ou eu vou salvar minha pele, ou pelo menos eu vou ver se eu faço uma coisa lá de fora. Né? A gente nem sabe direito se ele realmente estava atrás da Rey, né? Que é o argumento que ele dá quando a menina encontra ele lá tentando escapar da nave. Enfim, eu não achei isso tão bizarro. E, na verdade, eu achei que ali estava sendo incorporado um pouco de uma personalidade Han Solo. Você vê que ele está com uma jaqueta estilo Han Solo. Então, quer dizer, é um sujeito que, cara, eu vou cuidar ela tá esquisita aqui, essa galera aqui muito fanática aqui, vai resolver morrer pela causa aqui, velho. Essa causa aqui não é minha nem aquela outra. Então, sei lá, acho que é plausível, né? Talvez podia ter outras soluções, beleza. Não estou dizendo que também é a melhor do mundo, porque, na verdade, eu achei que tudo que foi em torno do fim nesse filme foi meio fraco, realmente. Sei lá, exceto talvez aquela sequência final lá no planeta, no planeta de Sal, né? Em que ele resolve, né? Meio que, porra, eu fui abandonar, então agora eu vou me sacrificar aqui, e de repente, cara, e aí ele fica aquela intenção toda, e aí a menina salva ele, meio que dizendo assim, cara, nem 8 nem 80, né, irmão? A gente tem que se preservar, mas, né, tem que se ajudar também. Enfim, então, de fato, aquela sequência do cassino era ridícula. Inclusive, aconteceu um negócio comigo interessante, eu vi o filme 2 vezes. Na primeira vez, eu tive que sair para ir no banheiro, velho, porque eu tomei um sorvete de café e eu tenho um problema com café e tal, e, cara, me deu uma vontade finita de mijar, não conseguia ficar no filme, aí eu, cara, fiquei lá, cara, quase explodindo, pensando qual a melhor hora de sair, e, cara, aí eu percebi que ia começar a corrida, né, porque agora, desde do episódio 1, tem sempre uma cena de corrida, quando eu falei, cara, isso é a corrida, eu vou no banheiro. Deu perfeito. Saí, fui no banheiro, mijei, voltei, a corrida tinha acabado de acabar, não perdi nada. Então, mas aí depois eu vi o que aconteceu e realmente percebi que eu não perdi nada. Então, cara, de fato, né, um negócio completamente desnecessário. Só queria falar, antes de passar para frente, porque não vai dar para comentar todos os pontos, sobre o Chewbacca. Eu acho que o Chewbacca é um personagem superestimado. Ele é superestimado porque ele é um personagem carismático, né, cara? É um cara, ele faz aquele barulho dele, né, cara? Aquela coisa toda, a gente acha engraçado e tal, mas, cara, para mim, e ele foi superestimado assim, no merchandising, nos brinquedos, porque ele fez muito sucesso com as crianças e tal. Mas para mim, cara, o Chewbacca é um cachorro. Porra, vacilo, cara, o Chewbacca. Não, o Chewbacca, evidentemente, é mais inteligente do que um cachorro, como a gente tem aqui na Terra. Mas o Chewbacca, ele é o cachorro do Han Solo, velho. Ele é o cara que tá sempre do lado do Han Solo, nunca questiona nada, com a diferença que ele é um cachorro que consegue falar em língua de cachorro, né, evidentemente, mas é o cachorro que todo mundo sempre quis ter, cara. Todo mundo adora seu cachorro, né, todo mundo teve um cachorro, todo mundo percebe que o seu cachorro tem um monte de emoções, ele está sempre tentando comunicar coisas, e todo mundo lamenta o fato de que o seu cachorro não fala. E o Chewbacca é um cachorro que fala, e que o seu dono e as pessoas ao redor dele entendem. Nós não entendemos o que ele fala. E eu acho que, cara, o Chewbacca nunca teve um papel central na história. Ele sempre foi esse cara que pilota a nave super bem, que de vez em quando salva as pessoas na hora H, o que é genial, né? E que ele está sempre lá, ele nunca abandona ninguém.
Cara, ele teve esse papel no The Force Awakens, né? Né, na hora que a coisa engrossa, tem aquela cena do Han Solo morrer, ele fica puto e, tipo, a galera vai ser morta, ele consegue salvar todo mundo. E, cara, nesse último Jedi, ele pilota o Millennium Falcon como, cara, como ele sempre pilotou, e, cara, ele resolve uma parada muito fundamental, que é salvar a galera que tá lá na Terra. Então, assim, Chewbacca foi Chewbacca nesse filme, e Chewbacca eu acho que nunca vai ser mais do que isso, né? Chewbacca é esse sujeito, velho, que, cara, ele fica ali cuidando da nave, entendeu? Ele não é o sujeito que resolve o filme. É o sujeito que fica cuidando da nave, que faz churrasquinho de pinguim, cara. Entendeu? Ele é isso. Eu acho que Chewbacca não foi nada além de Chewbacca e que a galera esperava muito do Chewbacca. Acho que a galera espera demais de Chewbacca, eu compreendo, porque Chewbacca é um personagem tão carismático, tão legal, todo mundo sempre gostou de ver ele lá, que as pessoas esperavam que talvez a gente encontrasse nesses filmes novos alguma explicação, né, da personalidade do Chewbacca, das coisas que ele sente, né, que nem você falou aí, Rafa, pô, que ele estaria meio triste porque o Han Solo morreu, mas o Chewbacca se comporta exatamente como um cachorro. O Han Solo morreu e ele não sai de perto da nave. Entendeu? Ele escolheu, né, como a Rey meio que se transformou numa espécie de substituto do Han Solo, cara, ele continua com ela, entendeu? Então, assim, cara, acho que o Chewbacca, para mim, ele foi o Chewbacca que ele sempre foi e eu não tinha nenhuma expectativa maior com relação a ele. Vamos seguir aí, B. Beleza, Gus, obrigado. Eu acho que eu vou ter que fazer o uníssono com relação ao planeta Cassino, Canto Bight, né? No sentido de que não achei que trouxe nada para a história, senão de apresentar uma série de monstros, mas num contexto completamente apartado. Então eu não gosto. Eu até nem me importo com a diversidade dos monstros, na verdade, nem deveria chamar de monstros, né? Eles são aliens e seres de outros planetas que estão ali. Eu acho que, infelizmente, é um apêndice da história que não agrega para nada, que tomam, sei lá, uns 20, 25 minutos do filme e que, no final das contas, não consegue se entrelaçar no resto da história. É como se você fizesse uma pausa, fosse para o planeta Cassino e depois voltasse sem que alguma coisa tivesse de fato acontecido. Eu até cheguei a ponderar comigo, será que eu não estou sendo chato demais com a direção do filme? Será que realmente faz sentido dar esse pedacinho da história aqui para o Finn? Mas, honestamente, eu não sei se esses 25 minutos de filme justificam você dizer que eles foram lá e o plano deles, na verdade, foi frustrado porque eles não conseguiram, que eles foram buscar lá na Ilha Cassino, não deu muito certo, porque, no fundo, o cara nem quis abrir as chaves para eles, entregou eles pro lado negro da força, mas eu acho que não. Reconsiderei algumas vezes isso, até tinha mandado um áudio para o Rafa falando sobre isso e não acho que aquilo tem relevância ou foi necessário para o filme. Até talvez poderia ter sido apresentado de uma forma diferente, eu não sei, mas a forma como foi apresentado no filme eu realmente fiquei um pouco decepcionado. Achei que e até um ponto para mostrar que a história tem um pouco de contradição foi, eu vou retomar o seu ponto, Gus, quando você fala que o Luke está decepcionado com a força e que os Jedi têm que acabar mesmo. Então você tem isso no filme, por um lado, e daí, de repente, você tem as criancinhas ali no estábulo, meio que trazendo uma esperança para os Jedi. Então, será que a intenção foi mesmo ser dualista e falar que, por um lado, os Jedi acabaram, mas, por outro lado, sempre existe uma esperança e as crianças ainda acreditam e a gente deveria acreditar nisso?
Eu não sei, eu acho que talvez deveria ser uma coisa ou ser outra. Eu acho que Luke tem esse papel de desconstruir as coisas, mas no final ele acaba, acho que eu estou sendo repetitivo nesse ponto, mas ele acaba salvando a galáxia. E por outro lado, você tem um pouquinho da cena do cassino ali, sem muito propósito, fazendo um carnaval de espécies ali, trazendo aquelas girafonas, que para mim foi um pouco mais de alegoria do que necessariamente história. Considerando um filme que, na verdade, é muito corrido, porque precisa contar muita história. Então, fiquei um pouco decepcionado com o episódio do Cassino, e acho que eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão do Chewbacca. Eu concordo com o Rafa de que foi meio tosco, mas eu também concordo com você, Gus, quando você fala que Chewbacca não é um cara central e o Chewbacca é quase que um cachorro. É, de fato, Chewbacca não é um cara muito relevante. Agora, eu não sei se você precisa colocar mais graça e mais cachorrice justamente num personagem como Chewbacca. Eu acho que o Chewbacca, na verdade, ele sempre é o contrabalanceamento de uma cena que é muito séria. Ele já é a brincadeira. Eu não sei se você precisa ter uma trupe de pinguins para deixar a cena do Chewbacca ainda mais brincalhona. Eu acho que é você colocar mel no açúcar. É um pouquinho mais de humor do que você precisaria. Então, eu confesso que na cena da Millennium Falcon, não que eu quisesse que aquilo ali fosse a resolução do filme todo, ou que aquilo ali tivesse me fizesse chorar, mas aquela cena não conseguiu nem mesmo me deixar tenso, porque à medida que a nave ia fugindo e à medida que eles iam desviando dos caças, você tinha os pinguins ali no meio que não te deixavam ficar tenso. E eu acho que o único propósito daquela cena de perseguição é justamente você ficar tenso. Você achar que ele vai bater, achar que vai dar errado, achar que ele vai ser acertado pelos caças. E daí acaba que eu achei que perdeu o único propósito que a cena tinha, que era te deixar tenso e de fazer você ficar apreensivo com relação à cena. Então virou um negócio meio de brincadeira. Rafa, é contigo. Oi, desculpa, é que o mouse aqui não apareceu o microfone. Então, vamos lá. Beleza, eu acho que o Chewbacca é sim um cachorro, tal. Não acho que é um personagem importante. Então, assim, às vezes o que eu tô querendo dizer é, quando eu sugiro alguma possibilidade dentro do que a gente viu, não é que eu considere a melhor possibilidade. Eu só estou dizendo que preciso mostrar o Chewbacca. Aí ele simplesmente mostrou o Chewbacca, mas nas outras vezes, nos outros filmes, ao menos tentaram fazer o Chewbacca ter algum papel que não fosse aparecer só, entendeu? Ou que tivesse algum alívio cômico no momento certo, mas eu concordo, não estou dizendo que o Chewbacca é especial e deveria ter uma participação melhor ou maior. O meu ponto todo é nítido, e eu nem vou me alongar em outros pontos, acho que a gente já pode caminhar aqui para o final, ou talvez marcar um episódio para continuar falando disso, mas assim, é nítido a intenção do diretor de inovar e de ir para frente, de se descolar do negócio. Eu só não acho que as decisões que ele tomou para fazer isso ficaram boas, entendeu? E acho que dos Star Wars esse é o que mais tem furo para mim, furo de continuidade, de roteiro, entendeu? Por exemplo, pô, são várias coisas ridículas assim. A forma como o Snoke morre, entendeu? Então assim,
é tranquilo você inovar e frustrar expectativas. Mas, assim, você simplesmente ignorar tudo que veio antes, beleza. É o risco que a Disney assumiu, é o risco que o diretor assumiu. Só que, porra, ok, enfim, o Snoke é fodão pra caralho? Não é, entendeu? Morre com um golpe tosco lá, entendeu? Aí, beleza, tem a luta da Rey e do Kylo depois que eles matam o Snow, que é legal, porém também é esquisito, não tem nenhuma tomada aérea do que está acontecendo, então beleza, o diretor preferiu manter a câmera ali naquele plano, só pegando eles de frente e tal, sem malabarismos de câmera, talvez para dar um ar de crueza, né? Então a luta é assim mesmo e tal, legal, estilosa tal, mas enfim, eu acho que eu não consegui ver muito bem o que estava acontecendo, né? Mas beleza, foi legal. Pô, me incomodou, mas eu acho que o B ele não se sentiu incomodado com isso. Aquele Skype que fica rolando o filme inteiro do Kylo Ren com a Rey também, eu não acho que a parte ruim é que isso aconteça. Eu acho que a parte ruim é que isso, sei lá, não vi motivos que justificassem os diálogos que eles estavam tendo ali. Eu concordo com o Gus que o Kylo é um personagem interessante nesse filme. O fato dele ter esmurrado a máscara, acredito que faça parte dessa intenção do diretor de inovar, e nesse caso ficou ok, beleza, e tem que acabar com ele tem, digamos, tem que ser mais ele mesmo, ele não precisa se esconder atrás de uma máscara para ser respeitado e tudo mais, enfim, beleza. Mas, pô, esse Skype deles, o lance não é ruim a técnica que eles estão usando. Eu achei os diálogos ali, né, nas situações onde isso acontece, sei lá, não somou muito. Depois dessa luta com o Snoke, eu fiz aí essa digressão para falar do Skype, esse Skype da força. Depois da luta com o Snoke, rola também uma brecha que você não sabe o que aconteceu ali. Tipo, acontece algumas coisas, bababá, e de repente aparece a Rey. Acontecem várias coisas, né? Tipo, o Luke lá se transmuta lá no planeta. Aí o Kyle tenta matar ele, bababá. E aí rola lá da Rose salvar o Finn e rolar um beijinho e tal. Enfim, beleza, acontece, normal. Mas aí do nada você fica sem saber o que acontece entre depois dessa luta do Snoke. Talvez, não sei se isso vai ser explorado em outro filme. Mas de repente aparece a Rey, ou pelo menos é assim que eu me lembro, no planeta, na Millennium Falcon, e ela pousa num lugar e com a força ela levanta umas pedras lá. Então, assim, eu achei a solução e os buracos que aconteceram entre esses acontecimentos, assim, não achei boa solução. Então, e o final ainda, com as criancinhas lá, muito Spielberg, muito, nossa, aquilo lá eu achei muito tosco. Então é isso, assim, o que eu quero dizer não é um filme ruim, eu quero ver de novo e tal, só acho que ele está descolado da trama principal da saga. Tanto o diretor quanto a Disney foram muito corajosos em inovar, em querer fazer alguma outra coisa diferente, mas acredito que esse movimento de diretor aí, voltar a trazer o J.J. Abrams, é justamente que a Disney falou, beleza, a gente fez algo diferente aqui, mas talvez a gente não deve insistir nisso para não perder lá na frente os trilhos da trama. E acho que, inclusive, foi muito inteligente dar uma nova trilogia pro cara, porque daí ele vai poder, porra, inovar pra caralho, e acho que vão ser bons filmes. Mas talvez a minha discordância com o Gus não é exatamente sobre as possibilidades de inovar, de mostrar que aquela expectativa em relação ao Luke era infundada, tem que ser frustrada. Foi que ele pegou e as opções, as histórias que ele criou para fazer isso, para mim, não foram boas o suficiente. Enfim, isso eu achei vacilo, né?
Então, é, apesar que nem outra crítica grande, e eu não achei no filme, é de que questões de representatividade, por exemplo, que a gente até já citou aqui, mas assim, eu não vi, acho legal que o filme faça isso, mas não vi em nenhum momento que ele levanta bandeira nesse sentido. Então, acho também que as pessoas, os mais conservadores, por serem conservadores, veem o que não existe. Então, o fato da Leia ser uma mulher forte e central é porque já nos filmes antigos ela já era também. Então, ela ser uma comandante bem decidida. Do que acontece ali, sei lá, dá a entender que a Leia também tem a força, né? Então, se ela tem a força, não sei se foi naquele momento que ela descobriu, e o pessoal até na internet chama o momento Mary Poppins, né? Que ela sai voando no espaço. Enfim, acho que a minha crítica ao filme é essa, assim, tipo, ele é superficial nas escolhas que ele faz para frustrar expectativas. Ele não adiciona densidade, ele não resolve isso de um jeito sagaz, assim. Beleza, ok, ele inovou, mas não me convenceu, né? Ao menos, enfim, essa é a minha leitura do filme. Então, eu acho que, bom, também vou fazer uma final aqui, e, na verdade, dizer assim, eu já sabia que ia rolar isso, porque, na verdade, para poder apresentar o filme, digamos assim, de uma maneira que ele soe bom, a gente teria que fazer outro tipo de abordagem, né? Porque, na verdade, o que a gente fez aqui foi, né, o Rafa apresentou aquilo que ele achou, alguns pontos que ele achou ruim, eu fui tentando né, dizer, bom, mas se você vê dessa outra forma, talvez seja bom, e claro que fica meio prejudicado. Teria que pensar, para poder ele soar melhor, né, teria que fazer a apresentação de outra forma, e pegando outros aspectos que eu acho que são mais importantes, e talvez alguns desses aspectos que não foram tão, né, que geraram essas polêmicas ficariam diminuídos, assim, né. Só para dar... Então, assim, não tem a expectativa de que eu vou conseguir convencer ninguém de que, né, de que minha leitura é interessante, né? Mas, de todo modo, é aquilo, né? Eu acho que uma coisa que eu anunciei lá no começo, sim, eu acho que o Ryan Johnson trabalhou com uma questão que ele sabendo que existe uma expectativa grande, existe toda uma galera Star Wars conservadora, né? Quer dizer, que quer que as coisas sejam de determinado modo, né? Até o pessoal radical queria ver um Império Contra-Ataca, né? Que de algum modo foi despertada, né? Quer dizer, é uma galera que estava puta com os episódios 1, 2 e 3, e quando saiu o episódio 7, ficou, porra, agora sim, né? A gente voltou lá para trás e tal, não sei o que lá. Então essa galera toda estava animada de novo, e aí eu acho que o Ryan Johnson quis, na verdade, dar uma zoada nessa galera. Aí eu ia falar, porra, mas ele usou o filme pra fazer isso, é vacilo, ele podia ter feito, sei lá, uma sátira, né? Sei lá, podia, mas enfim, deram um negócio na mão dele, e eu acho que ele falou, cara, eu vou fazer, eu vou me divertir com essa porra. E eu acho que ele fez isso desde o trailer. Então eu tinha mencionado o trailer, né? Então, uma coisa que para mim que aconteceu no trailer, que é muito significativa, é que os diálogos no trailer foram editados de uma forma que não corresponde à ordem que eles aparecem no filme, e fazem parecer que eles estão acontecendo com personagens distintos. Tem um treino importante, né, que tem essa discussão assim, você me dá tudo que você... Aquela cena, é a cena do Snoke que o Snoke tá lá pressionando a Rey e tal, e isso é intercalado com uma conversa do Kylo com a Rey lá no Skype, né? E aí dá uma confusão, porque você pensa que, na verdade, a discussão toda qual que é? Você tem um Snoke fodão, que é tipo um imperador, que está tentando converter a Rey, e, por outro lado, a expectativa da Rey é tentar converter o Kylo, que é mais ou menos o que acontece no Retorno de Jedi. E quando você vai ver o filme, não é nada disso. E eu chamei atenção para a história da máscara, porque além... Bom, claro que tem... Porque no trailer a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas no filme a gente percebe, como o Rafa falou, que, cara, o Kylo tá socando a máscara, porque justamente não ficar atrás da máscara, ser mais de quem eu sou, não sei o que lá.
Mas, cara, sinceramente, eu não sei se outras pessoas pensam, mas eu tinha certeza que aquela máscara que aparecia no trailer era a máscara do Darth Vader, como eu falei. E, na verdade, era a máscara do Kylo Ren. A máscara do Darth Vader nem aparece no filme. Então, eu tenho a impressão que o trailer saiu com o seguinte propósito. Cara, vamos jogar um trailer editado de uma forma completamente diferente do filme, pra galera especular em cima do plot, falar, cara, o filme vai ser isso, 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 e aí tinha milhares de teorias do que ia acontecer, que o Luke tinha ido pro lado negro, que não sei o que lá, cara, tinha um monte de galera que tinha inventado uma história que era o filme. Quando você vai ver o filme, velho, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você esperava quando você viu o trailer. Quer dizer, o trailer era uma piada. O trailer, o cara tava zoando. Cara, eu vou jogar vocês pra, cara, 10 quilômetros de distância da onde o filme tá passando. E eu acho que isso rolou o filme inteiro. Isso que eu achei, as coisas que eu achei mais legal foi isso. O filme é o tempo todo, você vem, as coisas vão acontecendo, aí você começa a construir. Ah, então eu acho que eles vão resolver esse problema dessa forma, porque seja lá, sei lá, porque é meio óbvio, ou então porque já resolveram coisas parecidas assim nos filmes anteriores. Então eu acho que ele flerta com situações que já tinham acontecido antes, para você ter uma expectativa de que elas vão ser solucionadas mais ou menos daquela forma, e de repente dá tudo errado. Então, assim, a única virtude, por exemplo, que eu acho na história né, na sequência do Cassino, é justamente essa. Quer dizer, o personagem, né, o Finn, tem uma ideia, todo mundo fala, caralho, isso vai dar certo, vem o fulano, aí eles fazem aquele motim lá no negócio, que o motim é legal, né, velho, porque você fica meio desconfiado daquela mulher que assumiu o comando quando a Leia tá lá caída, que esse cara, essa mulher é esquisita, velho, parece que ela é, na verdade, ela é do mal, e ela tá ali meio né, meio agente duplo, e quem tá enfiando isso na sua cabeça é o Paul, cara, aí a galera, eles montam aquele negócio, quer dizer, eles montam a rebelião da rebelião, então parece que tem uma complexidade do tipo assim, caralho, meu, First Order conseguiu infiltrar um agente aqui, conseguiu quebrar o negócio por dentro, e agora vai ter que ter a rebelião dentro da rebelião para salvar o negócio. Aí os caras inventam o maior plano, vão para lá, cara, tipo assim, parece que é a única solução, e aí dá errado. Tipo, caralho, velho, e agora? O que vai ser? Aí, em paralelo, o Luke não quer ajudar, porra, a Rey não sabe o que fazer. Então, assim, você começa a falar, meu, não tem como resolver essa merda. Tipo, toda a ideia que você tem de resolução dá errado. E outra coisa que eu também achei sensacional é isso, quer dizer, vem o vilão fodão, Snoke, novo imperador, fodão que cara, né, conseguiu de alguma forma neutralizar o Luke, vai pegar a Rey, vai acabar com ela, não sei o que lá, e agora não sei o que lá, e cara, ele morre, ele é um idiota, ele é um imbecil, que se acha foda pra caralho e que acha que controlou o Kylo Ren porque ele é um moleque, ele subestimou o Kylo Ren também. Ele é um moleque, mas ele é mais do que só um moleque. Né? Então, assim, eu achei genial, quer dizer, você tinha uma ideia de que eles iam construir aquele vilão, não sei o que lá, e o cara falou, você quer saber, eu vou matar essa porra. Porque ele não é o vilão. Entendeu? Eu não quero que tenha vilão, eu quero que tenha. Então, o que sobrou pra gente no episódio 9? Sobrou pra gente um vilão que você não consegue ser totalmente ter raiva dele, que é o Kylo Ren, quer dizer, que você percebe que ele é um adolescente com conflitos, quer dizer, ele não é totalmente mal. Sobrou a Rey, que, cara, é uma menina que não foi treinada direito e que tá lá meio que na tora. Então, assim, ficou tudo completamente em aberto. Então, eu acho que ele cortou todos aqueles pontos que tinham sido deixados como, né, pelo The Force Awakens, como assim, cara, então vai por aqui, e aí todo mundo especulou o que ia acontecer. Ele acabou com todas as teorias e deixou o negócio completamente aberto. Você não sabe para onde esse negócio vai. E eu acho que essa sensação de que tudo ficou muito aberto demais é o que gera uma insegurança, porque a galera é meio conservadora. Então, assim, você não sabe o que vai acontecer, não consigo imaginar o que vão fazer no último filme. Então, assim, eu achei que isso foi genial tipo, tudo, né? Tudo foi trabalhado dessa forma, meio no esquema pegadinha. Quer dizer, a luta do Luke com o Kylo Ren no planeta é pegadinha, né? E ao mesmo tempo, e isso que eu achei, até comentei com o Rafa, é legal você ver uma segunda vez, porque na verdade as coisas não estão acontecendo por acaso. Quando você vê a segunda vez, você nota que ele está te dando dica do que vai acontecer o tempo todo. Só que como você está esperando uma coisa, você não presta atenção nessas coisas. Quando você vê a segunda vez, você começa a sacar as várias dicas que ele deixou. Né? Então, eu estou dizendo, porra, eu tenho certeza que o C3PO sacou que o Luke não estava lá. Né? O Luke chega lá com a barba clara, ele tá com a barba grisalha lá com a barba escura, quer dizer, ele tá com a barba grisalha lá no planeta, mas ninguém percebe, velho, que o Luke rejuvenesceu.
O Luke chega lá com a cara que ele tinha quando o Kylo Ren encontrou com ele, para fazer o Kylo Ren ficar ainda mais puto, né? O Luke não mancha o chão, né, quando ele anda, e eu pensei, pô, o Luke é um Jedi tão foda que ele tá mais leve. Na verdade ele não tá lá. Então, assim, e inclusive essa história, pô, o Luke é um merda, cara, o Luke é o Jedi mais foda do universo, velho. O cara conseguiu projetar a imagem dele no outro planeta e, tipo, velho, enganar o vilão, entendeu? Mais foda que tem na atualidade. Então, assim, eu acho que tem. Outra coisa também, acho que a Leia saca que o Luke não tá lá, mas tem todo um jogo ali de, cara, entendi o que você tá fazendo e bora lá, acho que vai dar certo. Então, assim, tem muitos detalhes que eu recomendo todo mundo, cara, ver uma segunda vez, presta atenção nesses detalhes. E também acho que, última coisa, assim, para lembrar, sei lá, talvez, assim, só um comentário, quer dizer, o Rafa pontuou algumas coisas de cena, de modo de tomada e tal. Claro, tem diferenças, teve uns cortes mais abruptos do que a gente está acostumado, teve alguns momentos que eu, né, opa, o que aconteceu, mas, assim, rapidamente eu me encontrava, também não era uma coisa, assim, terrível. Um comentário sobre a luta, que eu achei, cara, muito foda aquela luta de sabre de luz lá depois da morte do Snoke. E quanto às tomadas, aí eu discordo, porque eu acho que as tomadas daquela luta são mais fiéis à trilogia original. Quem começou a fazer tomada aérea foi o George Lucas na segunda trilogia. Então, quer dizer, eu acho que isso aí ele manteve aquela coisa de estar no calor da luta e não te dar muita noção do que está acontecendo. Mas, enfim, só para lembrar, assim, cara, tem uma cena memorável para mim, que é a cena quando a mulher ela joga o cruzador lá contra a nave imperial, né? Que ela é uma cena silenciosa, que dura, né, vários segundos, e cara, a mulher comete, né, aquele suicídio para salvar todo mundo, justamente aquela pessoa que você achou que era meio ambígua, e ela é totalmente, né, corta totalmente o som, o cinema fica em silêncio absoluto, é impressionante, cara, você prestar atenção nessa cena, na segunda vez que você vê o filme, como as pessoas ficam impactadas. Não sei se vai acontecer isso hoje em dia, porque acho que hoje em dia todo mundo já viu o filme, mas foi uma das coisas muito legais de ver no cinema. Então, assim, de novo, eu admito que não dá para... provavelmente a versão que vai sair é que muita gente não gostou, mas eu continuo dizendo, cara, eu achei esse filme muito bom, gostei das soluções que foram dadas, e, cara, tô ansiosíssimo para ver o que vem pela frente, e especialmente com a trilogia do Rian Johnson, que eu acho que pode ser bem legal, e embora ele pareça ser um cara que quer quebrar as expectativas, eu torço para ele botar uns Mandalorianos aí, umas coisas de outro lado da galáxia aí pra gente conhecer. E é isso aí. Fala, B. Eu vou tentar ser bem conciso no que eu tô falando, e eu não quero de nenhuma forma reforçar o coro de que é um filme ruim, porque eu acho que eu iniciei aqui falando que eu gostei do filme, que eu saí satisfeito do cinema. Eu acho que sim, apesar das falhas graves, na minha opinião. Mas eu fiquei bastante intrigado agora, Gus, quando você falou que talvez Rian Johnson veio com a ideia de zoar a galera e falar, olha só, sabe esse universo tão sagrado que vocês cultuam? Eu vou dar uma sacudida nele. Eu realmente não tinha nas minhas premissas que isso poderia de alguma forma acontecer com Star Wars. Se foi isso, eu realmente acho muito bom que ele tenha feito isso. Eu acho que vale a pena. Inclusive, um ponto que eu não mencionei e que me agradou muito foi o ponto do Yoda destruindo o templo, não é templo, mas aquela casinha dos livros, a bibliotequinha dos Jedi, que eu não vou lembrar o nome agora. Talvez o santuário ali, né? Eu achei aquilo genial. Eu tenho muito mais problema nesse filme com a forma do que com as respostas. Eu acho que o esporro do Yoda foi sim muito legal, mas eu não gosto da forma como ele foi feito. Achei que o Yoda ali apareceu muito mais como um fantasminha alegórico do que como um Jedi sábio, que é o que a gente espera dele. Se essa foi mais uma forma de zoar a galera, acho que de fato eu fui zoado. Mas eu acho que tem
tem um aspecto do filme que eu também gostaria de mencionar antes da gente despedir, que envolve um pouquinho do que o Rafa chamou de Skype da força, e aí eu já deixo a minha opinião de que eu gostei, sim, muito do Skype, assim como eu gostei da transposição do Luke no campo de batalha, mas eu acho que a quantidade de cenas desnecessárias do filme acabou poluindo de tal forma que você não conseguiu construir e amadurecer bem essa ideia. Eu acho que talvez deveria ter tido um pouquinho mais de calma para mostrar a Rey e o Kylo Ren em estágios mais iniciais desse diálogo. Porque as coisas acabam acontecendo de uma forma um pouco abrupta. Então, assim como do Luke, agora eu fiquei animadão para ver esses detalhes da cena, apesar de que eu já tinha gostado daquela cena em específico, mas gostei, eu fiquei feliz com o filme, eu tô animado para ver o restante, mas agora eu acho que muito mais escaldado e preparado para ver uma coisa completamente diferente e usando um pouquinho o que o Rafa falou, descolado da trilogia inicial. Eu sou um cara que particularmente não gosta tanto dessas pitadas de humor dentro dos filmes da atualidade, que veio com a saga Marvel. Eu acho que em pouca quantidade isso é muito bom, mas quando você polui os filmes, com isso você acaba prejudicando um pouquinho a profundidade do sentimento, a profundidade de você se emocionar com o filme. E acaba que nesse Star Wars eu senti que isso aconteceu de alguma forma. Eu gosto do filme, recomendo, com essas ressalvas que talvez realmente tenha sido uma zoeira do Rian Johnson para com os fãs e para comigo também. E acho que, claro, que nisso tudo não há quem gostou melhor e nem quem gostou pior. Então, são leituras diferentes. Acho que eu ouvi podcast de maluco que adorou, outros dizendo que não gosta. Talvez o argumento que os fãs mais usam é um filme ruim de Star Wars, ainda é um Star Wars que é melhor que muito filme. Eu recomendo para quem. E não para reforçar o que você achou, seja o que eu achei, seja o que o Gus achou, seja o que o B achou, mas os reviews dos fãs ou dos que assistiram no IMDb, tem muita coisa lá que eu acho que desenvolve um pouco melhor parte do que eu quero dizer, mesmo que você não concorde com a avaliação, tem muito texto ali no IMDb, review, que desenvolve mais o que eu quis trazer. Então, assim, não é um filme ruim, mas acho que as decisões que o Rian Johnson tomou, a intenção foi boa, mas na prática eu acho que ficou devendo. Assim, e aí é questão de trama, de enredo, de outras opções que ele poderia ter feito na história para chegar ao mesmo resultado. Deixar os fãs putos, mexer com essa saga, tipo, eu vou dar um novo ar para isso aqui tudo. Eu só acho que ele quis fazer isso, mas ele não fez de um jeito convincente, de uma forma que ficou legal. Mas é isso, então. Obrigado para quem nos ouve aqui mais essa semana. E semana que vem a gente volta a falar aí de algum outro tema que a gente vai escolher ao longo da semana. B, obrigado. Eu não sei se você já ouviu o nosso podcast, que a gente faz em cima desse Hangout, mas, enfim, assim que eu publicar aqui, eu passo para você, então você pode também ajudar a gente a divulgar. Valeu aí.
Valeu, Rafa, muito obrigado. Um abraço. Valeu, B. Legal conversar, foi muito massa. Então, até a próxima. E, de repente, B, a gente se encontra aí numa próxima aí, né? Estamos sempre aí aberto e até a semana que vem, galera.